Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Tá com calor, irmãos? Eita, que calor é esse, gente? Que calor é esse? Vamos nos colocar de pé neste momento? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Você está feliz? Amém? Olha, eu sei que talvez você possa ter motivos para chorar, meu irmão, mas sorria. Sorria, Jesus é bom. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Está aqui para cuidar de nós, está quente, mas a gente vai, né? Daqui a pouco você vai esquecer um pouquinho o calor, vai ficar mais tranquilo. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Senhor, nós bendizemos o teu santo e o teu precioso nome. Obrigada, Jesus querido, por esta rica oportunidade de estarmos na tua presença. Que nesta noite, ó Deus querido, o Senhor, ó Pai, venha levar cativo todo o nosso pensamento, para que possamos, ó Deus, obter o máximo que pudermos da tua palavra. Prepare o nosso coração para ouvir a tua voz. Senhor, que toda dispersação, Senhor, que toda mente dispersa agora venha ser, ó Deus, atraída diante da presença do Senhor. Que todo cansaço físico, que todo cansaço mental, Senhor, venha passar agora por uma restauração da parte do Senhor, para que possamos cultuar o teu nome nesta noite. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade. E nós dizemos um amém bem forte, amém, irmãos? Você pode se assentar? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estaremos estudando sobre como podemos cultivar o nosso coração para produzir frutos espirituais. Então, abra aí seu coração, fique bem atento ao que nós iremos falar nessa noite, porque o Senhor, Ele vai ministrar sobre as nossas vidas, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, do verso 1 ao 9. Mateus vai colocar aqui para a gente, Marcos capítulo 4, verso 1 ao 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Verso 3, ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, eita sol, hein, irmãos? Hoje está quente, né? Eita sol, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra, né, irmãos? Meu Deus. Irmãos, ao olharmos ao redor da igreja, nos dias de hoje,
nós descobriremos rapidamente que poucos que professam ser cristãos estão realmente vivendo vidas espirituais produtivas. Poucos. Em todos os lugares onde nós olhamos, nós encontramos pessoas que foram expostas à Bíblia, que foram expostas aos ensinamentos da palavra, mas as suas vidas, elas não são alteradas por ela. Não foram. Muitas pessoas começaram bem na vida cristã, mas que por uma razão ou outra, elas não conseguiram amadurecer na fé, pois o seu crescimento, ele foi de uma maneira ou de outra retardado, né? Jesus, ele contou uma parábola que nos ilustra porque muitos dos que foram expostos à palavra de Deus, eles não conseguem viver vidas espirituais produtivas. E nessa parábola, Jesus, ele compara as nossas vidas, ou seja, os nossos corações, a vários tipos de solos, na qual a semente, ela é semeada. Porque o problema, igreja, não é a palavra ser pregada. O problema é em qual terra que esta palavra, ela está sendo semeada. Porque a palavra de Deus, mesmo que muitos pregadores, eles omitem a verdade, porque eles estão interessados que as suas palavras soem bem ao ouvido das pessoas, ainda assim, aquele que não tem uma terra, um solo preparado para receber, nada será produtivo, nada irá produzir. Então, dessa parábola, nós aprenderemos nessa noite as condições que as nossas terras devem ser, as condições corretas para que a palavra de Deus produza em nós resultados produtivos, para que nós possamos cultivar adequadamente os nossos corações, para que essas condições, elas estejam presentes em nossas vidas. Então, como que nós nos preparamos sobre isso? A primeira questão que eu gostaria de falar nessa noite é sobre a necessidade de arar o solo. É interessante que o primeiro solo descrito aqui na parábola está falando sobre o caminho. Não está falando nem se é sobre a terra, se era uma terra seca, molhada, enfim. A primeira coisa que o Senhor, ele menciona aqui nessa parábola é o caminho. Ou seja, igreja, havia caminhos através, ao redor do semeador. Qualquer um de nós que for para alguma terra, mesmo que seja nem só para plantar alguma coisa, andando aí fora, todos nós estaremos sujeitos a um caminho. Todos nós estaremos caminhando sobre um caminho. E é interessante que, quando se fala do campo, ao redor do campo, e ali tinha os agricultores, era inevitável. Qualquer agricultor que sai para plantar uma semente, é inevitável que as sementes, elas acabem caindo durante o caminho. Eles podem estar com sacos cheios, mas conforme vão caminhando, algumas sementes, elas vão sendo distribuídas pelo caminho. Não porque ele está jogando, mas porque ela vai sendo, liberada. Então, a palavra está dizendo que os caminhos, eles estavam lotados, por causa de todas as pessoas que andavam sobre ele. E é interessante que o texto fala sobre isso. Que a semente, ela foi caindo pelo caminho. Quantas vezes, irmãos,
nós vamos a tantos lugares. Você já participou de inúmeros congressos na sua vida, você já participou de vários cultos, ou até mesmo dentro da tua casa. A palavra, ela está sendo semeada sobre as nossas vidas. Alguma semente está sendo lançada. Mas o interessante não é quantas vezes nós ouvimos a palavra, ou quantos congressos nós participamos, ou quantos cultos que nós iremos. Não importa, porque o que importa é o que nós fazemos com a palavra que nós recebemos. Porque, irmãos, cada vez que nós somos expostos a uma palavra, nós estamos sendo expostos a uma nova oportunidade de transformação da palavra. Estamos. Mas o que é que nós estamos fazendo com ela? A cada vez que nós somos expostos a uma palavra, a cada vez que uma informação chega a nós, o que nós fazemos com essa informação? Porque, irmãos, de nada adianta nós sermos ouvintes, e nenhuma dessa palavra, ela trazer alguma transformação para as nossas vidas. Não tem como. É interessante que a palavra que diz que o caminho, ele estava tão duro, porque era tão pisoteado, que a semente, que ela estava sendo incapaz de penetrar no solo. Incapaz. Então a palavra de Deus diz que elas permaneciam, a semente, no topo do solo, que acabava sendo uma colheita fácil para pássaros famintos. Irmãos, Jesus está se referindo a pessoas cujos corações, eles são tão duros, mas tão duro, que a verdade da sua palavra não pode penetrar nas suas vidas. O que seria hoje um solo de coração duro? Eu queria que a gente tivesse tempo para conversar, né, irmão? O estudo bíblico é assim, a gente fala. Eu diria que é o orgulho. O orgulho hoje, irmãos, é o que tem mais endurecido o coração do crente. Ainda mais quando se prega uma palavra naquilo que a pessoa está vivendo. Meu Deus do céu. É o famoso que a gente não dá o braço a torcer. A palavra está sendo falada, perdoe, não peque, para com isso, renuncie àquilo, e a pessoa endurece o coração, o ego, o orgulho, impede que a pessoa se dobre àquela palavra. Então, novamente, o problema não é a palavra ser pregada. O problema é nós permitirmos que esta palavra germine em nós. E o orgulho hoje, o ego, tem sido uma das maiores armas de Satanás para impedir que a palavra que você escuta venha trazer transformação. Irmão, vamos ser sinceros conosco mesmo. Olha, se você tiver aproximadamente 5 anos de convertido, você já ouviu, se você for domingueiro, você já ouviu aproximadamente mais de 8.000 sermões. Agora me responda, o que essa palavra trouxe de transformação na sua vida? As pessoas ainda continuam cheias de ódios, as pessoas continuam ainda não perdoando, as pessoas continuam ainda imaturas na fé. Como nós dizemos no último estudo bíblico, irmãos, maturidade cristã não tem nada a ver de quantos anos de crente você tem. Maturidade cristã não tem nada a ver com a bagagem cristã que você carrega. Se você já tocou no ministério de louvor, se você pregou, se você dançou, se você já serviu na porta.
Maturidade cristã não está relacionado aos nossos anos de cristianismo ou às obras que nós já fizemos na igreja. Maturidade cristã está no quanto este conhecimento é aplicado na sua vida. Olha, você pode ter 15 anos de crente, mas se você não perdoar o seu irmão que está do seu lado, você é um imaturo na fé. Você pode ter anos de crente, mas se você vive caindo no mesmo pecado, tu é um fraco na fé. Porque a nossa maturidade espiritual está no quanto este conhecimento ele é aplicado nas nossas vidas. O quanto nós crescemos com esta palavra que nós ouvimos todos os dias. Igreja, o orgulho foi que tirou Lúcifer do céu. E é o orgulho que tem feito com que pessoas não venham receber a palavra nos seus corações. Irmãos, nós somos muito intolerantes. Nós somos muito arrogantes. A gente se acha o dono da verdade. E pessoas que se escoram nos seus anos de cristianismo, pessoas que escoram em si, na sua própria verdade, irmãos, estão sendo pegos de surpresa. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não têm caído no seu ponto fraco. Irmão, Satanás, ele é muito inteligente, nós é que somos burros. Muito inteligente. Você sabe por quê? Porque o seu ponto fraco é o lugar que você mais vigia. Se o teu ponto fraco é mulher ou é bebida, você tem medo de cair, o que você faz? Você, o tempo todo. Satanás, ele vai exatamente no seu ponto forte. Sabe por quê? Porque ele está sem proteção. O nosso ponto forte é o ponto que a gente acha que a gente é capaz. Nisso aqui eu não caio. Eu jamais vou me desviar dos caminhos do Senhor. Eu jamais vou cair neste pecado. Aí a gente faz o quê? Abaixa a guarda. E é bem ali que Satanás está trabalhando. Você acha que aquele que aceitou Jesus, ele aceitou com a data assim, ó, daqui 2 anos eu vou desviar. Conversa com alguém que aceitou Jesus. Você vai desviar, irmão? Misericórdia. Jamais. Satanás, ele está trabalhando é onde você baixou a guarda. E é aí que nós passamos a ver cristãos com anos e anos de cristianismo, esfriando na fé, se desviando e caindo. Aí você acha que você foi pego de surpresa. Nossa, fulano caiu. Nossa, fulano está frio espiritualmente, mas ele era tão forte. Porque Satanás foi minando, e ele não foi percebendo. Irmãos, não importa quanto tempo que nós temos na igreja. Não importa o quanto que nós achamos que a gente tem vida de oração, de jejum e consagração. Isso para quem faz. Porque a realidade da igreja atual, irmão, jejum conta no dedo. E está querendo lidar com o mundo espiritual. Não importa. Nunca se ache suficiente o bastante, porque a Bíblia diz que aquele que diz estar de pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos viver como novos convertidos todos os dias. Sabe aquele frio na barriga gostoso? Aquele medo de errar contra Deus quando a gente conheceu ao Senhor, o seu primeiro amor. Igreja, é assim que tem que ser todo dia. O dia que você parar de ter frio na barriga, por servir ao Senhor, dobre seu joelho, bota a tua cara no pó. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso ser visitada pelo teu Espírito, Senhor, eu preciso sentir aquela vontade, eu não posso me acostumar com a tua presença.
Eu não posso me sentir confortável, não é ser confortável nos braços do seu pai, mas é zona de conforto na sua presença. Eu não posso. Quantos anos, igreja, que nós temos, eu e você, de cristianismo, nosso caminho, quantas palavras já não foram liberadas sobre as nossas vidas? E o que essas palavras, quem é você hoje das palavras que foram ministradas a você? Faça uma análise, faça uma reflexão, responda para si mesmo: eu tenho tantos anos de cristão, há tantos anos eu sirvo ao Senhor. O que é que foi produzido? Quais são as marcas que você carrega hoje na sua vida, dos anos de palavras semeadas em você? Você foi relaxando conforme o tempo? Foi esfriando? Foi começando a achar normal, como Isaías disse: ai daquele que diz ao mal que é bem, e ao bem que é mal. Ai daquele que diz ao doce que é amargo, e ao amargo que é doce. Quais são as marcas e as evidências na sua vida de toda semente que foi semeada em você? Está tudo mais tranquilo, ou você está como Beato, igual nós éramos quando a gente se converteu? O evangelho está necessitando urgentemente de pessoas beatras. Você lembra? Na minha época, eu era da Assembleia de Deus, fui muitos anos da Assembleia de Deus, nem calça eu usava. A gente era chamado de beatros. O que é o beato? É o quê? Os neuróticos, né? Neurótico não, como é que fala a palavra? Os o quê? Gente, eu não estou vendo vocês com máscara, eu não estou... Hã? Fanáticos! Como que estamos carecendo de um povo que se levante fanáticos pelo evangelho? Fanáticos, que quer comer Bíblia, que quer vigília, que quer consagração, que quer ter experiências espirituais. Irmãos, eu sou daquela época que a gente tinha visão, igreja. Eu sou daquela época que a gente via demônio manifestando. Os bichos hoje entram na igreja e vai embora da mesma forma, da mesma maneira que entrou. Eu sou daquela época que Jesus num culto saía batizando até criança com línguas estranhas. Eram os fanáticos. Eu quero igreja, eu quero culto, eu quero presença de Deus, eu quero luau de jovens, eu quero fome e sede. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Hoje a gente busca pela metade, quando dá tempo. Quando sobra caminho, era para o meu caminho encontrar com o seu caminho, com o outro caminho encontrar com o outro, e aquela semente que produziu colheitas espirituais, nós estaríamos agora jogando sementes. Irmãos, vocês conseguem imaginar a igreja daqui a 10 anos? Se deixar, as nossas filhas querem vestir pelado. Os meninos só querem ficar de frente para videogame. Geração avivada? Ah, irmão. Geração avivada daqui 10 anos? Pago para ver se a igreja de hoje não se despertar. Não se despertar. Porque somos nós, eu, Érica, aqui, ó, responsabilidade, que eu tenho 2 filhas, uma pré-adolescente e um adolescente. A minha responsabilidade é preparar a minha filha para ser igreja amanhã. A responsabilidade é sua, e digo mais, a gente vai prestar contas.
Vamos prestar contas. Caminho. Quais são as marcas, quais são as evidências em nossas vidas das sementes que já foram semeadas em nós? Cada um responde para si. Meu Deus, eu era mais avivado. Meu Deus, eu buscava mais. Meu Deus, eu tinha mais temor. Meu Deus, eu era mais rígido. Meu Deus, eu era mais isso. Como? Como estamos? Como estamos? Como nós estamos preparando? A igreja de hoje, um quer passar a perna no outro. A igreja de hoje disputa por placa de igreja. A igreja de hoje, um mata o outro. A igreja de hoje tem inveja um do outro. A igreja do outro quer derrubar o ministério do outro. A igreja de hoje, ela não perdoa. A igreja de hoje deseja o marido da irmã e a irmã deseja o marido e a esposa do outro. A igreja de hoje, os namorados estão dormindo junto. A igreja de hoje não ama. Os pássaros estão vindo, a semente está sendo lançada, os pássaros estão vindo e está levando tudo. Está levando tudo. Voltando aqui para o texto, quando nós falamos dos agricultores, é interessante que os agricultores, eles podem remediar este problema. Sabe como? Lavrando a terra. Não é? Aquelas máquinas gigantescas, e vai passando no solo da terra e vai fazendo o quê? Vai tipo fazendo uma raspagem naquele solo, naquele negócio duro, naquela terra dura. Vem fazendo para quê? Para que a semente caia. Porque o arado, igreja, ele quebra o solo duro, para que quando o agricultor plante a sua semente, ela possa o quê? Penetrar no solo. Então, assim como esses agricultores, alguns de nós estamos precisando urgentemente arar o solo dos nossos corações, para que a palavra de Deus possa entrar. Nós precisamos preparar nossos corações para receber a palavra, igreja. Como é que nós aramos a terra do nosso coração? Irmãos, é impossível preparar a terra do nosso coração para lavar, né? Porque lembra, já jogou ali, as sementes foram caindo no meio da terra, mas não tava, a terra estava dura, então a semente não penetra. Para nós prepararmos a terra do nosso coração, irmão, tá duro. O que a gente precisa fazer? Reconhecer. Se existem áreas na sua vida que está difícil de descer por goela abaixo, porque tem áreas na nossa vida que a gente fala, Deus está entalado aqui. Irmão, se você não for para os pés do Senhor, para mortificar a sua carne, para você ouvir o Espírito, você não vai ouvir. Te encorajo, faz propósito, faz jejum, faz consagração. A gente não faz jejum só para ficar magra não, irmãos. A gente faz jejum para ouvir Deus falar. A gente faz propósito para Deus quebrar aí, ó. A gente já teve um estudo sobre jejum aqui. Irmão, não jejua para Deus te dar carro não, porque não vai ouvir não, porque jejum não tem nada a ver com isso não. Vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. Na hora que você me provar isso na Bíblia, não tem isso não. Jejum é mortificar a carne. Pessoas fazem jejum pela Bíblia, que eu não vou voltar no estudo aqui, mas depois a gente volta, né? Conforme a necessidade, a gente vai voltando com esses estudos. Pessoas faziam jejum para perdão, porque não conseguiam perdoar. Faziam jejum para poder pedir perdão para o pecado.
é mortificar a carne, para ouvir o Senhor falar. Se a gente não quebrar o nosso coração, a terra do nosso coração, tudo que está sendo pregado para a sua vida, irmãos, vai vir os pássaros. O que é o pássaro, irmão? O mundo, e vai roubar essa semente. E vai roubar essa semente. Como nós temos dificuldade de aprender o que Deus está nos ensinando. É incrível. Deus, Ele tem semeado sementes, mas o nosso coração está duro demais para receber. Irmãos, é hora de deixar o Senhor arar o solo do nosso coração. Eu sei que arar nem sempre é uma experiência agradável, né? Porque você já viu, nem que seja pela televisão, aquela máquina passando por cima da terra? Meu Deus, parece que ela está cortando tudo. O peso, as lâminas. Arar, igreja, não é fácil. Não é uma experiência agradável. Porque quando Deus, Ele vem para quebrar a dureza do nosso coração, isso vai doer. Dói. Mas os resultados valem a pena. O problema não é orar. O problema não é pedir a Deus para te ajudar a perdoar. O problema não é pedir a Deus para tirar o seu orgulho. O problema não é orar. O problema é o processo. Por isso que muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Você sabe por quê? Porque quando Deus vem quebrar a dureza do nosso coração, Ele vai vir de forma que a gente menos espera. Dói, machuca. Deus às vezes vai tocar no nosso ego. Ou Deus às vezes vai permitir que outros te toquem, para poder quebrar a dureza do nosso coração. Então pedir a Deus não é o problema, mas o processo que dói. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, suporte o processo, suporte o moer de Deus, suporte o pisar do Senhor. Suporte, porque vale a pena. Ah, você ama o suco de uva, né, irmão? Você vai lá no supermercado, você adora comprar aquele suquinho de uva. Mas você tem noção do processo que aquela uva passa para o suco que você bebe para te dar prazer? Porque muitas obras que Deus vai fazer na sua vida vai ser remédio para a vida dos outros. Por isso que é necessário os processos. Você não entende, mas você vai se tornar remédio para os outros. Porque aquilo que é gostoso para mim e para você, na hora do almoço e do jantar, o suco de uva, irmão, teve uma uva que precisou sofrer. A uva, quando ela é colhida, irmãos, aquela bichinha é amassada. É amassada, ela é prensada, ela é prensada, ela é prensada. É um processo gigantesco para dar um suco agradável. Irmão, só pode curar quem é curado. Só pode ministrar quem tem o coração ministrável. Só pode ensinar quem é ensinável. Senão tudo que você tentar fazer não vai produzir. Por quê? Porque você não tem o que é necessário para produzir. Você não pode sustentar por muito tempo um fruto que você não possui. A gente pode até conseguir viver a aparência por um certo tempo, mas depois não consegue. Mais para frente aqui eu vou falar sobre isso. Mas não dá. Você não pode virar para uma pessoa e falar: ô fulano, perdoa, se você nunca perdoou. Você não pode falar para alguém: nossa, a igreja está precisando amar mais. Mas você não ama ninguém. Ah, ninguém se lembrou de mim no meu aniversário. Mas também você não lembra de ninguém. Ah, ninguém me convida para nada. Mas você também não convida ninguém. A gente transborda daquilo que a gente está cheio. O processo dói, o esmagar dói, o arado dói com força. Confie no resultado, porque o agricultor, ele sabe o que ele está fazendo.
Ele sabe o que Ele está fazendo. E você vai colher exatamente no nível ou a mais do quanto você está permitindo o seu coração ser arado. Está doendo aí as provações, está difícil, Deus se esqueceu de mim, ai, está tudo muito parado, ai meu Deus, ei, aguenta. Porque o que você vai produzir é 60 vezes, 100 vezes mais, que é o que a palavra disse. Você não tem condição de sustentar uma posição sem você ter passado por um processo até chegar lá. Não tem como. Não tem como. Deixa Deus quebrar, irmão. Deixa Deus quebrar. Nossa, eu estou com tanto calor, irmão, que nem o relógio estou aguentando ficar com você. Pelo amor de Deus. Deixa Deus quebrar. Quanto mais Deus quebra, mais a nossa terra fica molinha para semente. Molinha para semente. Quanto mais moído, quanto mais arado, mais cada coisa que Deus lança, você só vai comendo. Meu Deus. Mais. Então, nós precisamos o que a Bíblia diz, o próximo solo? Criar raízes. É interessante que Jesus, ele fala de um tipo de solo que é interessante, que é o solo rochoso, pedregoso. Ele não estava, presta atenção, falando de um solo que tem rochas, mas ele estava falando sobre uma camada superficial, né? Ele estava falando de uma camada que fica bem no topo do solo, que é onde se encontra o quê? A rocha sólida. Você já viu terra assim? Que tem o solo, mas aí por cima ela é cheia o quê? Daquelas pedrinhas, né? Lotado delas. Então, por causa da rocha subjacente, a planta, ela é incapaz de manter raízes profundas. Porque quando a semente cai naquele solo, devido às rochinhas, né, aquelas pedrinhas em cima, aquilo impede que a planta venha fazer o quê? Criar raízes. Impede que as suas raízes sejam profundas. Igreja, é importante entender que a verdadeira razão pela qual a planta morre não é por causa do sol escaldante. Eita, vamos lá, presta atenção. Vou repetir. A verdadeira razão pela qual a planta ela morre não é devido ao sol escaldante, mas é porque ela não tem raízes profundas o suficiente para lidar com o teste do sol. Você está achando que a tua luta é pior do que a minha? Você está achando que a luta do teu irmão é pior do que a sua? O sol escaldante, irmãos, nasce para todos. O deserto é para todos. Mas o que te faz sobreviver ao deserto é quão profunda foram as suas raízes. Você sabe por quê, irmão? Porque a raiz, ela não depende nadinha do fruto, mas o fruto depende totalmente da raiz. O que faz uma planta morrer
O que faz uma planta falir no teste do sol escaldante é a profundidade das suas raízes. Porque quanto mais for profunda a raiz, mais ela tem acesso a nutrientes e a água. Não é isso que Jeremias disse? Que pode uma planta, uma árvore ser o quê? Podada. Irmão, deixa te podar, meu filho. Deixa eu não acreditar em você, deixa te cortar. Mas, quão profunda for essas raízes ao cheiro das águas, elas vão fazer o quê? Brotar, deixa falar, deixa fazer, deixa rodar a baiana. Porque se a tua raiz ela for profunda no Senhor, espere que vai brotar tudo de novo. Que vai brotar tudo de novo. Aonde falta água, vida não tem, igreja. Nada nasce, nada cresce. O mesmo teste que destrói uma planta provará a qualidade da outra planta. O mesmo teste que está matando, que está destruindo uma planta, porque não tem raízes profundas, a igreja é o mesmo teste que está provando a qualidade das suas raízes. Das suas raízes. Se as raízes são rasas, a planta será chamuscada e morrerá. No entanto, se as raízes são profundas, a planta irá sobreviver, e a sua própria sobrevivência prova que é uma planta forte e saudável. Forte e saudável. Raízes profundas. Raízes profundas. Quanto mais profundas forem as nossas raízes, mais a gente aguenta o sol escaldante, porque o deserto é para todos. Ah, irmão, mas não falta água no deserto. Não quero entrar nesse assunto novamente, mas onde é que se constrói raízes profundas? É secreto, igreja. O problema é que as pessoas estão fazendo de secreto com Deus um lugar de passagem e não de permanência. O secreto não é um lugar que você vai só quando você está precisando de alguma coisa, não. Secreto não é um lugar que nós vamos só quando estamos com alguma necessidade. Secreto é lugar de permanência, é onde nós fazemos morada. E é impossível nós estarmos neste lugar com Deus e não nos desenvolvermos nele. Impossível. O sol é absolutamente necessário para uma planta crescer. É ou não é? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O sol está rachando. Você está aí gritando. Deus, eu não aguento mais. Esse deserto, eu não aguento mais essa luta. Eu não aguento mais isso. Deixa eu te falar, menino. Deixa eu te falar. É isso aí que está te fazendo crescer. É isso aí que está te fazendo crescer. É isso que está te fazendo ficar firme. Porque o sol, ele é necessário. Ele é necessário para que essa planta venha crescer. Para que ela venha crescer. Sem a luz solar, o processo de fotossíntese não pode ocorrer. E essa planta, ela vai morrer. Então, igreja, o que prova ser uma tentativa de desprezar a planta com raízes superficiais, também prova ser uma fonte de vida para a planta com raízes profundas. Nós precisamos
criar raízes para podermos perseverar diante das dificuldades. Nesse evangelho líquido que nós estamos vivendo hoje. O seu cristianismo, irmão, é superficial ou profundo? Responda para si. O seu cristianismo é superficial ou é profundo? Os problemas da vida estão te derrubando ou estão te fazendo mais forte? Deixa-me compartilhar uma coisa com você, igreja, um segredo. Você pode ir mais fundo. Você pode ir mais fundo. Não importa o quanto que você tenha crescido na fé, você ainda pode crescer mais. Não existe tal coisa como ter chegado a um nível mais profundo ainda espiritualmente. Quando nós falamos sobre a palavra que cai entre os espinhos, nós precisamos, igreja, deixar claro que o problema já não era o solo. Não era o solo. Pela leitura da palavra, a gente vai ver que o problema em si não era o solo. Essa semente, elas não morreram simplesmente porque o seu fruto já tinha ali espinhos já desenvolvidos. Meu Deus, deixa eu ver se eu explico melhor. Até então a gente estava falando dos tipos de solo. Os solos que tinham pedra, o do caminho que não era arado. Só que tem que nessa que Jesus fala que o problema da palavra não ter germinado é porque aquele solo já tinha o quê? Espinhos. Então o problema em si não era o solo. O problema é que naquele solo já estava plantado espinhos. Aquele solo já tinha espinhos desenvolvidos. Meu Deus. Já tinha coisa ali, ó, enraizado. Então, quando a palavra ela foi lançada, o que aconteceu? Ela não prosperou. Por quê? Irmãos, olha que coisa fantástica. O pastor, ele deu antes da gente viajar, ele deu uma poda nas plantas lá em casa. Você vê a planta, ela está toda bonita. Mas você vê que aquela planta, ela não desenvolve. Porque ela tem que ser o quê? Podada. E o que é a planta podada? Você vai cortar alguns ramos. Por quê? Porque toda vez que você joga água ou aqueles tratamentos naquela terra, os nutrientes vão se dividir. Eles irão tanto para os galhos que estão saudáveis, como para aqueles que não estão saudáveis. Então o que acontece? Aquela planta com galhos saudáveis não recebe todo o nutriente, porque está indo também para a planta que está ali plantada. O que acontece com as nossas vidas, igreja? Quando nós estamos cheios de espinhos, ideologias, axiologismos, teologias humanas, mundanismo, crenças limitantes, isso aqui já dava outro estudo. Quando nós estamos cheios de coisa plantada, quando a palavra ela é lançada, não germina. Por quê? Porque nós já estamos cheias de sementes desenvolvidas, e a gente pega aquela semente da palavra, a gente faz o quê? Começa a distribuí-la com tudo que está plantado entre nós.
Mas a palavra fala isso, mas eu aprendi dessa maneira, mas eu não acho que é dessa maneira. Não, mas a teologia de Calvino, de Germiniano, sei lá o nome do homem, Arminiano, não é por causa que essa axiologia disso, mas é por causa daquilo. Não, sabe aquela teologia? Não, mas é porque o pastor fulano de tal falou isso, e o pastor fulano... Aí a gente não tem como pegar os nutrientes. Por quê? Porque está cheio de coisa plantada dentro de nós. Então os nutrientes não vão ser distribuídos da maneira correta. Vai dividir. Você vai pregar a Bíblia e vai julgar ela de acordo com aquilo que você acha que deve ser. A gente vai julgar de acordo com as nossas filosofias. A gente vai pegar a palavra, por isso que a Bíblia diz que a letra ela faz o quê? Mata. Mas o Espírito vivifica. Irmão, você quer ser sábio? Corra atrás. Você quer ter conhecimento? Vai mesmo, vai para a faculdade, vai estudar. Você quer ter um papo bom? Porque você tem que estudar. Vai estudar religiões, vai estudar sua teologia, faz o que você quiser. Mas nenhuma das suas experiências pode sobressair o que a palavra de Deus é explícita. Nós precisamos pegar as nossas experiências e filtrar pela palavra. O que eu acho não pode retirar a veracidade da palavra de Deus. Não pode. A palavra diz isso. Você pode até não concordar. Irmão, você acha que às vezes eu não concordo, a gente dá uns bons tapas na cara de alguém que enche o raio do saco da gente? Claro. Mas não é o que eu acho, irmãos. Jesus, o Senhor, Ele não pediu minha opinião de nada, não. Você não acha que eu teria vontade de ter pessoas que dão vontade de olhar na cara nunca mais? Claro que eu tenho. Mas não é o que eu acho não, irmão. Jesus não pediu minha opinião não, meu filho. Não foi isso que ele falou para Jó? Quando Jó começou a falar, mas por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu sou fiel a ti, o que o senhor está achando? Ele olhou para Jó e falou assim, menino, onde é que você estava quando eu estabeleci o firmamento da terra? Onde é que você estava? Ah, mas o Senhor não podia ter feito isso comigo? Quem é o Senhor para levar meu pai e minha mãe? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para ter permitido o divórcio na minha vida? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para poder ter feito isso? Quem é o Senhor? Eu era fiel ao Senhor. Por que o Senhor matou meus filhos todos? Por que o Senhor tirou minha riqueza? Deus olha para meu filho. Quem é você? E lá tem um dos versículos que eu mais amo quando eu começo a questionar Deus demais, sabe? Quando eu começo, olha Senhor, estou cansada. Não quero conversar com o Senhor hoje. Estou brava. Como é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer? O Senhor não está vendo o que estão fazendo? Estou de mal do Senhor hoje. Aí eu lembro daquele versículo. Onde é que você estava? Você sabe como é que se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher grávida? Sei não, irmão. Você sabe o caminho do vento? Também sei não. Então você não sabe de nada. Ele fala literalmente lá assim. Então você não sabe de nada. Essa que é a semente que cai em espinhos. Irmãos, quem questiona demais acaba ficando incrédulo. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, nós não vamos ter resposta para tudo não. Quando chegar lá no céu, se você quiser, você pergunta para Jesus. Pergunta para o Senhor, né? Eu quero bater um papo com Elias para saber como é que é você ser levado por um carro de fogo, uns negócios estranhos assim, né, irmãos? Irmãos, a gente não vai ter resposta para tudo. Quem questiona demais acaba ficando incrédulo. Se a Bíblia falou não, não. É não. Se a Bíblia falou sim, é sim. Aquela vez que eu ministrei sobre fé em crise, eu falei, tem gente colocando fé em coisa que Deus proibiu.
Tem pessoas colocando fé em coisa que a Bíblia já falou não. Tem pessoas pedindo Deus para abençoar aquilo que não é abençoável. Irmãos, se você quer que as sementes do Senhor caia no seu coração, irmão, você vai ter que tirar esses espinhos aí, todo esse império que você construiu dentro de você. Sim, nós precisamos ser pessoas críticas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que não eles comem qualquer comida. A gente precisa ser estudado. A gente tem que parar de deixar de ser uma igreja leiga. Porque o mundo está crescendo e a igreja está ficando para trás. Porque entra pessoas cada dia mais na igreja com problema com feminismo, hedonismo, com vários tipos de religião, e a igreja está voando, não sabe responder. Mas não misture as coisas. A palavra, ela é imutável, inegociável. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. As leis morais estão ali, problemas, e elas são inegociáveis. Nunca negocie a verdade da palavra, em momento algum. Se eu vou perder tua amizade, olha minhas rugas de preocupação, meu irmão, porque eu não vou deixar de ir para o céu por causa da sua amizade. Tem pessoas perdendo a entrada no céu por isso aqui, irmão. Por isso aqui. Não. Nós precisamos tirar os espinhos. Porque aonde não existe nutrientes, não existe desenvolvimento. Então não vai existir frutos. Essa vida de somente vir à igreja, participar de culto, não será o suficiente para desenvolver frutos. O nosso interesse precisa ser do reino. Se nós queremos, igreja, viver uma vida espiritualmente produtiva, então arar o solo será necessário. Preparar a terra do nosso coração será necessário. Se nós fizermos isso, a palavra fala algo tão legal, tão interessante, mas eu sou muito observador, irmãos. Eu amo ponto e vírgula, porque ali tem uma outra pregação. Por isso que eu amo o português. Toda a sua regra gramatical. Porque a Bíblia diz que aquela que tiver terra boa, a semente de Deus, ela vai produzir uma colheita agradável. É ou não é? A Bíblia não falou 100, 60, 30 vezes mais o que foi semeado? Só que tem, igreja, presta atenção. Nós precisamos entender que uma cétupla colheita era considerada uma boa colheita, né, ao ponto dela ser milagrosa, é que existe um modelo ali. Existe um modelo de Deus. Ô Mateus, coloca o último versículo. O 8. Vamos ver se você vai sacar o que eu estou sacando. Vamos ver. Olha só. Ô Senhor, por isso que a gente tem aqui estudar a palavra. Que lindo, né? Meu coração é uma terra boa. Mas olha aqui. Outra caiu em terra boa, vírgula, depois da vírgula vem o quê? Vem qual processo? Depois vem qual processo? Irmãos, até mesmo a terra boa vai ter que passar por processos. Não adianta você chegar e falar assim: Senhor, meu coração está aberto, está tudo bom demais, está aqui, meu coração é lindo, está aqui para o Senhor. Irmão, vai ter que jogar semente, vai ter que germinar, vai ter que cavucar a terra, vai ter que preparar a terra, vai ter que, para que depois venha crescer. E quando você crescer, adivinha o que vai acontecer? Vai vir podas ainda, para você continuar o quê? Crescendo. Quando você crescer mais ainda, o que mais vai vir, igreja?
Podas. Aí você cresceu de novo. Aí o que vai vir, igreja? Cuidado com esse evangelho de satisfação. Cuidado com esse evangelho de vida boa. Cuidado com essa placa. Venha como está. Venha que você vai receber 60 vezes 100. Sei lá como é que fala. Venha que você vai receber aí, meu irmão, tudo. Toma a vassoura ungida, toma o lençol ungido, toma água santa. O que você quiser. Ah, irmão, não acredita nisso não. Porque deixa eu te falar uma coisa. A tua poda não vai terminar. A minha poda não vai terminar. Até Jesus voltar. Vai acabar não. Mas isso não é para te dar medo. Ai meu Deus, vai vir mais luta. Não, irmão. Isso te faz, ó, costa larga. Isso te ajuda a criar, sabe o que? Resistência. Vai vindo problemas que você já vai assim, ó. Ok, vamos lá. Vamos passar. Porque você está ficando mais forte, não é mais fraco. Os problemas não são os problemas, mas é o que você faz com os seus problemas. Ou você pega os seus problemas e se afunda com ele e morre logo de uma vez. Ou você cresce com eles. Ou você cria resistência. A terra boa é um solo que foi preparado. Mas essa semente ela vai germinar. Ela vai crescer, ela vai dar fruto. Ela vai levar pedrada, porque fruto bom é gostoso demais à vista, irmão. Meu Deus do céu. Viu aquele fruto maravilhoso? Quem é que não vai me dizer que quando você passa de frente dos pés de manga, dos pés de goiaba, aquelas bichinhas bonitas, tu não pega uma pedra ou um pedaço de pau e não vai cutucar aqueles frutos, irmãos? Você acha que sua vida vai ser diferente? Você acha que a minha vida vai ser diferente? Não para o processo. Vai cutucar os nossos frutos. Vai podar de novo. Aí vai dar fruto de novo. Vai cutucar os frutos. Vai podar de novo. E algumas vezes nós vamos ser até mesmo cortados. Vamos ser cortados. É um processo contínuo de crescimento. Então, igreja, o padrão triade de brotar, crescer, dar fruto, que são as 3 frases de triunfar. Processos. Processos. Então, meu irmão, para terminar aqui, essa parábola que nós estudamos hoje, ela dá a impressão de que o problema não é com o semeador e nem com a semente, mas é a condição do nosso solo. E é ela que faz toda a diferença. O problema é o solo. E a Bíblia diz no final, o versículo: aqueles que têm ouvido, ouçam. Né? Ouçam. E hoje qual que é a maior dificuldade entre nós? As pessoas ouvirem. Não é? É ou não é? Hoje as pessoas têm dificuldade de ouvir. A gente se acha tão autossuficiente, né? A gente se acha tão capaz. As pessoas não buscam conselhos, as pessoas não querem ouvir. E o Senhor, Ele diz: ouçam. O segredo é ouvir. Ouçam. Então, vamos preparar aí, ó, o solo do nosso coração, para que a gente venha colher frutos maravilhosos na presença do Senhor. Amém? Hoje não vai ter perguntas. 9 horas. Irmãos, nós temos que orar logo para Jesus liberar essas igrejas. Concordam? Né? Amém? Amém, irmão? Ou já está acostumando com o culto de 1 hora? Pelo amor de Deus, irmãos. Quer dizer, tem gente que já nem para a igreja vem mais, já acostumou ficar até em casa, né? Mas é isso. Vamos nos colocar de pé? Eu lembro que a gente estava tendo um culto aqui maravilhoso, maravilhoso, uma presença de Deus fora do normal, pessoas de joelho, aquela choradeira, e eu ali orando, eu falei assim: Senhor, devolve-nos, né? Gente, Deus não se comove nadinha com a gente, né? Senhor, devolve-nos, devolva-nos o tempo do nosso culto ao Senhor. Aí o Senhor falou no meu coração, falou assim: minha filha, vocês tiveram todo o tempo do mundo. E vocês olhavam no relógio a hora de ir embora. Agora está me pedindo hora, agora vai ser no meu tempo. Amém, Senhor.
Te louvamos. Obrigada pela 1 hora. Porque tem países que nem isso tem, irmãos, né? Existem países que a perseguição é o evangelho, eles têm que adorar o Senhor às escondidas. Então, na hora que o Senhor achar que a gente merece, a gente volta. Amém? Mas eu pedi. Falei assim, ó Deus, quem sabe até no culto das mulheres, segunda-feira, o Senhor não libera. Meninas, aproveitando, né, deixar aqui o recado. Segunda-feira nós teremos o nosso congresso, ou nosso culto de mulheres. Nós estaremos voltando. Deixei o recado lá no grupo. Para as mulheres da igreja, nós liberaremos a lista de presença no domingo, até às 5 horas da tarde. Fechou? Fechou. Não fechou? Porque na segunda nós vamos liberar para as visitantes. Tá bom? Então, se programem para estar com a gente. Nós vamos estar falando sobre mulheres posicionadas, governos estabelecidos. Né? Aonde tem um governo, tem uma regência, tem uma gestão, tanto para a luz quanto para as trevas. Então, que tipo de governo, mulher, você tem exercido, aonde Deus te posicionou? Tu é treva ou tu é luz? Né? Tá tremendo, irmãos. Tanto que a gente já cancelou esse culto 3 vezes, né? Meu Deus, que luta. Mas segunda-feira nós estamos firme e forte aqui às 20 horas. Tá bom? Mas também vai estar sendo transmitido. Mas quem sabe Jesus não libera o culto até lá? Né? Quem sabe? Para nós. Outros estados já liberaram, né? Por que não libera para nós logo de uma vez? Em nome de Jesus, vamos continuar crendo. Amém? Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você vem aqui no final do culto, entrega ao Senhor, e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que nós tivemos hoje aqui, na presença dEle. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que tivemos na tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor esteve aqui. Deus, nesta noite nós queremos pedir, Senhor, trabalhe o nosso coração diante da tua presença. Senhor, que nesta noite o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que tem impedido da tua palavra de semear em nossas vidas. Senhor, nós queremos ter uma vida devota ao Senhor, nós queremos ter um coração voltado a ti. Senhor, trabalhe em nós a tua vontade. Senhor, o nosso desejo é viver uma vida separada ao Senhor. Deus, prepara-nos, ó Deus, porque queremos dar frutos na tua presença. Levanta, Senhor, em nosso meio, homens e mulheres, sedentos pela tua palavra. Senhor, distribua os seus dons espirituais em nosso meio. Senhor, nós queremos cultos avivados, nós queremos cultos aonde a tua presença se faz real. Deus, nós queremos a manifestação do teu Espírito, Senhor, mas nós sabemos que o nosso coração, ó Deus, precisa estar preparado para receber da sua palavra. Espírito de Deus, trabalha em nós, Senhor, que nesta noite nós venhamos reter a tua palavra. Senhor, trabalhe, ó Pai, os nossos corações. Senhor, tira-nos da zona de conforto, meu Deus. Senhor, que durante esta semana, Senhor, a tua palavra, o Senhor, ó Deus, venha revirar, Senhor, o interior da nossa alma, venha revirar os nossos corações. Deus, que nós venhamos a ter experiências com teu Espírito, que venhamos a ter uma fome, uma sede insaciável pela tua presença, que nós venhamos a ter vontade de correr para os teus braços. Deus querido, tira de nós, ó Deus, tira o nosso foco das nossas distrações. Deus querido, que o nosso coração, que a nossa mente, a nossa vontade estejam totalmente voltadas para o Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelo privilégio de te servir. Obrigada por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigada por ter nos encontrado durante o caminho. Obrigada por ter nos atraído para a tua presença. Senhor, nós agradecemos pelo teu cuidado, aleluia. Nós agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos conduza para os nossos lares em paz. Leva-nos, ó Deus, com a tua santa presença
presença. Livra-nos do homem mau, livra-nos, ó Deus, das armadilhas do maligno. Abençoe, ó Pai, cada um que irá dizimar e ofertar nesta noite. Que cada semente lançada na tua presença possa multiplicar na vida dos teus filhos, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com toda a igreja do Senhor espalhado por essa terra. E a CNT diz um amém bem forte. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.